Olá, meus queridos empresários e empreendedores em ação. Estamos aqui começando mais um EPA Podcast. É isso aí. E hoje nós estamos... Hoje eu tô muito acelerado, hein? Tá. Hoje nós estamos com dois convidados maravilhosos, especiais. A nossa querida Jéssica e Thiago Bianco. Aqui com vocês. E eu vou deixar eles se apresentarem, porque a capivara desses dois é grandíssima. Então eu prefiro deixar os nossos convidados se apresentarem por si só, para falarem com vocês o quão especiais eles são e quantas informações maravilhosas eles têm para passar para a gente aqui hoje. Né? Aí, sejam bem-vindos. Thiago, obrigado pela presença. Sejam bem-vindos no EPA Podcast. Muito obrigada. E se apresentem, por gentileza, para o pessoal que está em casa conhecer vocês. Ok. Como assim? Quer começar? You can go ahead. I can go. Vai você primeiro. Então, a gente, Jéssica e Thiago Bianco, nós somos casados já há um pouquinho mais de 15 anos. Não erra a data, hein? Não erra a data. Não tem como errar. A gente casou no dia 31 de dezembro. Opa, essa data não tem como errar, não. Não tem como ninguém esquecer a nossa data de aniversário de Foi casamento. intencional. Foi super. Aquele ano eu falei, eu vou casar, e eu casei no dia 31 de dezembro, mas foi naquele ano. Que maravilha, Thiago. É bom que não dá pra esquecer, né, Thiago? Não dá Nunca pra... esqueci e eu acho que eu nem vou conseguir. Na virada do ano, no último dia do ano, é uma data aí que não dá como esquecer mesmo. Não tem jeito, né? O problema Que é que legal. a gente nunca consegue viajar, tá? Porque a gente tem que ficar com a família. Tem que- Exato. Exato. Então a gente sempre sai uns 2, 3 dias depois. Mas, então, a gente é casado há 15 anos, nós trabalhamos juntos começamos trabalhando juntos na Grandpa's Dental, que é a nossa família maneja, né? 3 Aham. escritórios odontológicos aqui em Utah, há mais de 18 anos. E daí, depois disso, a gente começou a fazer outras coisas. O Thiago, quando chegou nos Estados Unidos, eu cresci aqui nos Estados Uhum. Unidos, né? Meus pais são brasileiros, mas Legal. o Thiago veio 16 anos atrás. Né? Bastante Né? tempo também já. É um tempinho. Sim, daí ele arregaçou as mangas, entrou dentro do family business, né? Da clínica, começou a aprender a fazer prótese e tudo mais. Que legal. Eu já não fazia mais prótese, eu tava só na parte administrativa. Uhum. E ele aprendeu do meu pai. Meu pai tem bastante anos, 40 anos de experiência. Oh, uau. E ele passou praticamente a parte dele pro Thiago. Foi o que fez. Meu pai meio que tá meio aposentado, mas porque o Thiago veio e Começou a ajudar começou a ele ajudar e ele naquilo. assumir. Exato, assumir aquela Legal. parte dele, da Uhum. porcelana e tudo mais, da cerâmica. Então o Thiago faz isso agora. E vocês são originais de onde? A Você falou, você é nascido aqui, Sim, né? mas meus pais são de São Paulo. São de São Paulo. É. E você, Thiagão? Eu sou de Capital. Campinas. De Campinas. Campinas, nasci e cresci em Campinas. Que legal, cara, que legal. Nós moramos em Valinhos durante 11 do lado. anos. Ai, ali legal. do lado ali. Quase Trabalhamos quase muito. vizinho. É, a gente Acho que trabalhou não paga nem muito. pedágio pra chegar Não, em Valinhos. não paga. Você sabe, você Porque começa a andar no centro de Valinhos, dá mais 2 passos, sai e tá dentro de O Campinas. pessoal brinca hoje em dia que se você vai no posto de gasolina, você tem que passar no pedágio, né? Tem É. tanto pedágio no Brasil hoje em dia. Tem. Se você for no posto de gasolina, é perigoso você cair no pedágio. Exato, tá desse jeito ali, principalmente naquela região ali, tá? É muito complicado. Sai de Campinas ali e vai pra São Paulo, quantos pedágios hoje? Eu acho que 3, né? Já Nossa, paga... de Campinas pra São Paulo? É, Acho que é 2. 2, né? 2? Não sei. Será? Se você... É 2 se Se você você passar por dentro de Valinhos, Não, cedo. Você tem que Se tirar Se uma você dá a rota. volta. Agora a gente vai saber. Se você que tá aí assistindo, que tá Você é da vendo esse região? podcast, que é da região, deixa um comentário aí pra gente. Isso. Vamos Quantos descobrir, porque a pedágios tem gente já ali? tá aqui há muito É, tempo. Campinas. 8 anos, eu já não Quantos sei. pedágios? Eu acho que é 3, se eu não me engano. Isso aí você pega só 2 quando você corta por dentro de Vinhedo. Valinhos, Vinhedo ali, Louveira. Aí você pega 2. É como eu falei, né? Cada dia tem um pedágio novo, né? Não é? Meu Deus do Tem. céu. Bom, Eu até brinquei mês passado, eu tava no Brasil, eu falei pro meu irmão, se a gente pegar o carro e sair empurrando esses pedágios, botar isso tudo no chão. dá vontade, Ele não dá, falou cara? assim, cara, eu tenho esse pensamento constantemente. Dá Só botar no vontade. chão, assim, ó, só encostar, Só encostar, até eles encostar no chão. até cair É muito tudo. pedágio. Não, demais da conta. era horrível, de repente, você receber aquela cartinha em casa, né? A foto da sua placa. Poxa vida. Por causa dos Nossa, não dá radares, nem pra ali, por causa dos negar, né? pedágios Era que você terrível. Nem passa. sabia, né? Passei Meu por aqui, nem tô sabendo. Ó, Mas
coisa ruim ficou no beleza. passado, gente. Vamos mudar de assunto, pelo amor de Deus. Ficou Estamos aqui, a gente tá em Estados Unidos, Aqui, e em Estados Utah ainda, que é um lugar assim Maravilhoso. Que nem Mas lombada tem, completamente gente. diferente. Tem umas 5 lombadas no estado inteiro. Eu até falo para as Sim. pessoas, eu falo, você tá em Utah, você não tá nos Estados Unidos, você tá em outro lugar, Tá tá? em É outro outro, lugar do mundo. a gente tem a nossa própria bolha, né? bolha aqui. Exato. Não, é realmente. Porque assim, se você desce, vai ali pro sul, né? Lá pra Flórida, pra Geórgia, você passa por radares ali, Sim. passa por pedágios também, principalmente na Flórida, né? Sim. Flórida é um Flórida, segundo Brasil. Nova York, Nova Pensilvânia. York também, Pensilvânia, New Jersey. Todos os Todos lugares. os lugares têm pedágio ali. É bem complicadinho. Eu não Uma tenho saudade de empresa pedágio, não. milionária, não. Uma empresa milionária, não tem jeito. Não tem como. É um monopólio ainda. Aqui, gente, nós, graças ao nosso bom pai, nós não temos pedágio. Tá bom? Só Então, lombadas. só pra vocês saberem. Só pra vocês E saberem. umas 5 no estado inteiro. Yeah. Que eu saiba, Então, talvez aí... Tô começando agora a fazer as rotatórias, né? Uhum. Não tinha. Quando tinha, cresci agora- aqui a vida inteira, isso era uma coisa do passado, tanto assim que do futuro, porque não existia. Mas eu tô vendo que as pessoas de Utah não sabem muito funcionar Não. essas rotatórias, Essas não. rotatórias, não. O pessoal fica meio perdido mesmo. Eles ficam perdidos. Girando, girando. Ele tá virando Campinas aqui Tá já. virando Campinas, cheio de rotatória. É isso Então aí. vamos lá. Gente, ó. Grandpa's Dental Center, né? Auri Verde Club, Kimber Academy. Exatamente. E Inclusive, muito mais. Põe aí. Põe aí, Madruga. Põe aí, Madruga. Isso aí, ó, o logo da Isso, Kimber, tá? Kimber Pra quem não Academy. conhece a Kimber, fiquem ligados aí que vocês vão entender o que é Kimber Academy, tá? E qual que é o trabalho maravilhoso que a Jéssica e o Thiago fazem com as crianças aqui no nosso querido estado de Utah, tá bom? Exatamente. Então, vamos lá. Jéssica, eu vou começar a fazer uma perguntinha pra você e pro Thiago, vocês podem rebater aí e ver quem vai responder, tá bom? Sem Tá problema É nenhum. difícil, eu mando pra ela. Exatamente, já joga pra Jéssica, porque, ó, como a história familiar, tá? Eu quero começar com essa pergunta pra gente conseguir entender um pouco mais o conteúdo de história que vocês têm aí por trás da experiência de vocês, né? Como a história familiar moldou a visão de mundo e a jornada empreendedora de vocês dois aqui nos Estados Unidos. Ai, a história familiar é tudo, né, pra gente. A minha família, meu avô veio do Brasil em 1978. Ele foi uma das primeiras famílias brasileiras aqui. Acho que tinha só outras 2 famílias, Uau! né? Meu pai chegou com 14 anos de idade. E meu avô, muito empreendedor, ele era dentista, certo? Mas no Brasil ele já estava tentando melhorar essa parte do mercado odontológico e tudo mais. Ele fazia muito tratamento para as pessoas que não tinham condições, e ele brigava com o Congresso, que ele queria poder fazer outros tipos de coisas, cobrar mais barato, que naquela época tinha... Era caríssimo. Era né? caríssimo, e tinha eles não podiam, né, eles tinham a tabela de preços que eles tinham que cobrar. E o meu avô não concordava. Ele falou, mas a gente pode fazer o tratamento por menos. E as pessoas precisam. Eles não precisam puxar o dente, arrancar o dente. A gente pode arrumar o dente deles. Uhum. Então, essa era sempre a visão dele, de querer ajudar as pessoas. E então, meio que quando ele veio para os Estados Unidos, ele começou, foi isso que ele criou. As clínicas deles, ele tinha 7 clínicas na época. Ele criou um sistema de ajudar pessoas que não podiam, tá? Então, o nosso sistema na Grandpa's Dental já é custo mais baixo. Em realidade, a gente meio que mudou o mercado da odontologia aqui em Utah, especialmente. Porque 18 anos atrás, você ia pegar um preço, hoje todo mundo meio que teve que Equalizou, teve teve que que equalizar, ajustar um pouco mais porque a o gente preço. não desistiu. Foi uma luta bem dura, tivemos bastante coisas que aconteceram para nós Uau. nessa batalha, nessa batalha. jornada. Teve pessoas que reclamaram também aqui, né, pro congresso daqui, teve bastante coisa, tentaram brecar Uau. nossos anúncios. Sério? E sim, teve Uau. gente que foi pro nosso... Olha, foi uma briga total aqui na lei também. Uhum. Aqui não podia, mas eles ficavam, assim, eles não... A lei permite você fazer isso. Uhum. Só que os dentistas ficam bravos, né? Sim. Eles Claro. ficam irados. Eles estão Sim, perdendo, né? assim, de certa forma, assim, você trabalhar com um preço justo e bem mais competitivo em relação ao que o mercado já oferece, é assim, meio que um tapa na cara, né? De quem aproveita das pessoas, aproveita né, da mão de obra para poder... Fica quase que um duelo, né? Como que você consegue proporcionar um melhor produto com um preço tão baixo? Porque para eles, se eles pararem para pensar, eu não estou conseguindo fazer isso, né? Então, esses anos, né, a gente foi
updating, né? A gente consegue Uhum. usar a melhor tecnologia, o melhor material, melhores técnicas, e a gente consegue segurar o preço lá Segurar embaixo. o preço lá embaixo. Então, isso incomoda eles, que eles... Pô, como que você faz isso? Se eu mando para fora e eu fazendo o meu trabalho, eu Não, tô mas eles- perdendo. Não é que eles estão perdendo, é que eles querem fazer Eles querem- 700% de lucro. De lucro, que é o É. que eles querem fazer. Que é a Sim. meta, eles querem atingir a E meta. nosso avô ensinou que nós não precisamos viver com 700% de lucro, que a gente vive uma vida muito boa, confortável, fazemos o que a gente quer com menos lucro. Eles vivem, mas Sim. não atinge a Entende? meta. Exato, exatamente. Mas assim, ele criou esse negócio, ele tinha clínicas na Califórnia. Daí a gente mudou tudo pro Brasil, nós fomos atrás de... Eu só tinha 8 anos na época. Ele vendeu tudo. Eu falo muito do meu avô e da minha tia, do meu pai, porque a gente é uma família muito unida, tá? Tudo que a gente faz tudo junto. Meu pai, com a minha tia e meu avô era tipo Dynamic Trio. Uau, que legal. Meu avô era dentista, minha tia administradora e meu pai o protético. Onde um ia, O outro o outro ia também. atrás. Então, se ia fechar aqui, todo mundo ia pro Brasil. Era bem simples. Uhum. Então, minha avó ficou meio triste aqui no Brasil, que ela tava aqui nos Estados Unidos, ela tava com saudade dos outros filhos e tudo mais. Então, meu avô falou, nós vamos vender tudo, nós vamos pro Brasil vamos Uhum. tentar lá. Vamos tentar. Então, ele foi pro Brasil e lá eles fizeram coisas políticas, montaram um partido político novo. Uau. A minha tia foi a primeira candidata mulher de presidente do Brasil, foi a minha tia. Sério? É. Que legal. Ela se candidatou à presidência do Brasil. Tudo montado assim, foram em cada estado, montaram o partido. Só que a corrupção no Brasil foi muito grave, teve muitos atentados na nossa vida, tentaram raptar nós várias vezes, nós crianças. Nossa. E fizeram o que não valeu a pena, sabe? O que eles queriam Uhum. mesmo era trazer aquele sonho americano pro brasileiro lá. Entendo. Em vez- sim. É o que eles queriam. Se os Estados Unidos pode, Por que a gente não pode? o Brasil, com todos os recursos que tem lá, Exato. é para poder também. Uhum. Você falou certo, é para poder. Né? Só não funciona por causa da Exato. A Do corrup- brasileiro. A também, corrupção né? lá já é de gerações. É. Existe um poder atrás ali que segura. Tem. E eu não vou Segura falar que nos muito. Estados Unidos não tem corrupção. Hoje tem ainda muito mais do que Tem. tinha, né? Sim. 100 anos atrás. Só que ainda o povo aqui mantém o governo ali em check, né? Que a gente Uhum. fala. Existe um sistema de checar o governo e o povo, quando vai só aceitando, mas daqui a pouco ele Dá já uma- fala. Exato. Dá uma brecada. Dá uma puxada, brecada. Fala assim, opa, peraí. Exato. Estão infligindo nossos direitos aqui. É. Não queremos nossos direitos. O americano tem muito mais, vamos dizer assim, que acesso ao direito, Uhum. Sim. né, ao próprio direito, ao direito, né, coletivo, né, comunitário, do que o brasileiro. É. Com certeza. Mas é porque é uma coisa que foi passada de gerações a gerações, né? Eles morreram, muitas pessoas morreram para ter a liberdade que eles têm hoje. Uhum. Exato. E eles continuam ensinando essa tradição para os filhos 5, Até 6, hoje, 7 né? gerações. E então isso daí meu avô viu isso na América e ele queria um lugar desse tipo para a família dele. Então, os filhos mais velhos já eram casados, então ele largou os que estavam casados lá e veio para cá. Hoje praticamente todos estão aqui, né? Todos Que meus benção. primos, todos meus tios, tá todo mundo aqui nos Estados Unidos. Só que na época foi só ele, meu pai e a minha tia, né? E os dois ainda mais novos que tinha. Bem, começaram com um laboratório, que é o que ele podia fazer, que ele não era ainda não podia ainda exercer, né? Uhum. Então começaram com o laboratório e daquele laboratório criaram as clínicas. Legal. E quando voltamos do Brasil, foi o mesmo esquema. Quando ele tinha vendido tudo, a nossa família recomeçou tudo de novo. Naquela época eu já estava com 12, 13 anos. Uau. Daí começamos do nada. Imagina você chegar nos Estados Unidos. Nós tinha casa, a gente tinha chácara aqui em South Jordan, tá? Uau. Cavalos, a gente tinha tudo. No Brasil a gente viveu uma vida muito boa também. Só que a gente voltou Zero. zero. Zerinho. Que no Brasil foi todo o dinheiro. Todo Foi o dinheiro foi no Brasil. Tudo foi Assim, tinha um pouquinho de savings, mas tinha que construir tudo de novo. de novo, Sim. claro. Não tinha empresa, não tinha nada. Meu avô era muito assim, eu ganho dinheiro, eu gasto dinheiro. Não vou Nossa. deixar pra ninguém brigar depois quando eu morrer. Ele era desse jeito. Entendi. Ele levava todo mundo pra Disney, ele pagava tudo pra todo mundo. Ele era muito bom também, excelente. Mas ele falou, nenhum filho meu vai
vai brigar por Eu acho que eu causa sou de igual seu dinheiro. avô. Ninguém vai Ó, brigar por causa de Tá dinheiro. vendo, Madruga? Então- Não espera nada de mim, não, Madruga. Eu vou torrar tudo antes de morrer, Ele hein? falava assim, me ame agora. Me Me ame Tá agora, vendo? não depois que eu morrer. Você Exato. quer estar comigo? Tá comigo agora. E ele abria a porta para todos. Nossa, gostei demais do seu avô. Qual que é o nome do seu avô? José Maria Rodrigues. José Maria Rodrigues. Dá um Google aí, vamos conhecer seu José Maria aí, que, nossa, gostei demais do seu avô. Então, a gente começou tudo de novo. E dessa vez, meus 2 irmãos já eram mais velhos. E eu tava no meio, então meus irmãos estavam terminando high school. Uhum. Meu irmão e minha irmã são protéticos full blown, desde que eles eram pequenos. Desde que meu pai treinou eles com 12 anos de idade. Eles já eram treinados em prótese. Uau. Com 14 anos, com 15 anos, meu irmão foi para Nova York, ofereceram emprego para ele um dos maiores laboratórios de prótese em Nova York. Foi assim, era bem grande. Mas daí eu meio que me afastei um pouco da prótese, por causa que eu não sou muito ágil com com as minhas mãozinhas assim, as coisinhas pequenininhas. Fazer os detalhes. E eu vi minha tia, ela era administradora, e eu me agarrei a ela e falei, não, eu vou fazer isso aqui. É o que eu quero. Meu pai tentou, tá? Ele tentou te colocar como colocar no laboratório, mas eu laboratório, não... você não deu muito certo. Não, Não, deu é, muito não é minha certo. praia, não pai. Não é. E minha irmã, daí depois, eventualmente, meus 2 irmãos cursaram odontologia lá no Brasil, então eles são dentistas também. E a nossa família o tempo inteiro tentando inovar as coisas. Meu avô era muito inovador, então ele acreditava muito no progresso. Ele era conservador, mas ele tinha uma visão assim para o futuro muito grande. Então ele ensinou nós também como que a gente pode produzir isso aqui menos, mas a gente não pode perder a qualidade. A qualidade não pode ser perdida. Então, olha, gente, a vida inteira essa é a nossa meta. Correria, essa pegada. Demorou Nossa, muitos anos. legal. A gente chegou do Brasil... Gente, eu tinha 12 anos. Muitos anos pra gente conseguir hoje as 3 clínicas de volta. Porque realmente foi uma batalha, assim... Todo mundo pergunta, né? Dura, Por né? que vocês venderam tudo? Eu falei, olha, eu era criança, eu não tinha escolha com isso, né? Só seguir. Se a minha mãe falou, vamos, eu tinha Porque que meu ir. avô era assim, ó, vamos embora? Vamos. Até a família dele chamava de cigano. Só ia embora. Largava tudo e ia Vamos embora, embora. nós vamos embora. Então quando a gente voltou, quem sabe a gente devia ter experimentado alguma coisa aqui. Oh, minha nossa. Arrependeu Quem depois, sabe? né? Mas a gente É. tudo trabalhou, né? Daí, até jovem, eu vejo que aqui hoje os brasileiros chegam e é a mesma situação. Sim. Todo mundo regaça a manga, as crianças tem que ir ali junto. Sim. O pai tá trabalhando, a criança sentadinha do lado ali, fazendo alguma coisinha. Às vezes ajuda, às vezes tá só brincando, mas tá esperando, vendo ali mas o... tá vendo. Isso a aqui, então, batalha. isso é super importante para as crianças Isso. ver essa batalha. Isso é legal. É muito comum, né? Principalmente entre os imigrantes, porque todo mundo que chega aqui chega no zero. É. É Chega com situação o de que veio no recomeço. bolso, Com que- aquela uma mala, Uhum. e agora a gente vai... E aos Começar pouquinhos de vai novo. desbravando. Tiago, conta um pouquinho sobre essa passagem sua, essa vinda sua pra cá, essa entrada sua também nesse ramo de dentista, né? De trabalhar com prótese e tudo mais, assumir ali a posição do sogrão, falar assim, não, agora eu vou... Acho que foi duro o negócio aí, né? Foi. Ok, quando eu cheguei para cá, né, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, resumindo a história, né, conheci a Jéssica, né, 15 anos atrás, e ela foi por recomendação. Olha, Então tem aqueles que você conhece, né, você sai, Aham. você fisga, né, aham. aquele é o que eu quero, né. Então ela foi por recomendação. E alguém chegou para mim e falou assim, ó, tem essa pessoa aqui, ele é top, né, e eu fiquei assim... Tanta gente top, né? Eu não dei muito valor na hora, né? Foi mais ou menos assim, mais um, né? Aham. Vamos ver o que vai dar, né? E ele, mas ela tá nos Estados Unidos, né? Eu fiquei, Aí aquela moralzinha já até baixou. Tá longe, né? Tá longe, né? Relacionamento hoje em dia, a longa distância, não Não dá muito certo. não tá funcionando, né? Naquela época, a época do Orkut, né? Nossa, do Orkut. é verdade. Nossa, Orkut, metade pra lá, metade pra cá, esse negócio de pessoal longe, nunca vi dar certo, né? Até então, né? Beleza. Vim pra cá, ela foi pro Brasil, a gente se conheceu, né? Passamos um tempo junto, tirei uma semana, né?
não trabalhei só para dar atenção para ela. Eu fiquei na casa do meu tio, às 8 da manhã ele tava batendo na porta. É Batia sério? lá. Aí eu falei, gente, Não é esse pra esse cara ter o que fazer, não? Falei, meu tio, manda ele embora, para. Vai Eu tô aproveitar. dormindo, ele foi me tirar da cama. Tirei da cama. Levei café da manhã. Olha. Levei... no Brasil a gente tem bastante Tava aquelas cestas, investindo, né? tava Cestinha investindo. de café da manhã, cestinha de chá, tem cestinha de Aham. dinner, né? De noite. E quando eu ia de manhã, eu levei cestinha de café da manhã. Quando eu fui de tarde, eu levei cestinha de café da tarde, que seria a cesta do chá, né? Uma cestinha bacana, bem completa, né? Aham. E ali foi foi o investimento, né? Eu Foi tava investimento. investindo, né? Porque quando você quer alguma coisa, tem que Investindo nos investir, States, né? né? Com certeza. E depois que ela foi para lá, então eu vim para cá, né? Ela foi lá, me conheceu minha família. Aí depois eu vim para cá também, conheci a família dela, conheci ela, conheci mais, né? Aí ali os nossos ideais eram os mesmos, né? A gente tinha Legal. os mesmos princípios, a gente tinha a mesma base. Você tem que contar pra ele o que eu tava fazendo a semana que você chegou. Nossa, quando eu cheguei, eu cheguei em Miami, né? E a gente foi direto para Washington DC. A gente foi para Uau. Washington DC e fomos protestar. Sério? No meio do Tava caminho, brigando. antes de chegar em Washington DC, Eu a falei gente assim, nós fez vamos fazer um- um protesto, a tá? gente Põe a fez camiseta aí, filme. segura esse cartaz. a gente fez filme, editamos vídeo e quando nós chegamos em Washington, já tinha vídeo editado com música, né, e tudo Caramba. político, né? E eu já tava lá segurando a placa, olhava Não assim. sabia, né? Não sabia nem o que tava essa escrito placa nas aqui. placas. Aí eu mostrei Se pra ela, o que fosse tá uma falando guerra aqui, ou ó? um tiroteio. Ela fala, isso aí é bom. É isso bom. mesmo, galera, esse negócio aqui é bom. E desse jeito. Nem sabia o que estava escrito Não. na placa. Eu cheguei do Brasil, foi só o verbo to be, né? Aham. Books on the table e acabou. Só o O basicão. básico do básico. Caramba. Mas meu. foi isso no começo, né? Mas aí a causa é boa, né? A base é boa, o princípio é bom, as ideias é boa. É, pra proteger, pra continuar os ideais tradicionais dos Estados Unidos. Né? Que Uhum. ótimo. Que é ótimo. família, muitas é pessoas. Deus, é Deus, é pátria. Então, se você manter esse princípio que é Deus, família, pátria, o resto que vier depois disso, Consequência. as coisas, se elas não se Lucro. encaixarem com Deus, família e pátria, não vai encaixar em ideal nenhum. Uhum. E a partir do momento que qualquer ideal que compromete Deus, família e pátria, ele compromete a estrutura, ele compromete a sociedade, ele compromete tudo. Então ele não entra dentro do que a gente quer viver, né? Não entra dentro dos nossos princípios. A partir daí que nos nossos ideais eram todos eles batiam, né? E ela viveu esses princípios, né? E ela também não tinha uma base corrompida. Que Eu isso é também não bacana. tinha aquela uma corrente amarrada, tipo assim, alguma coisa amarrada. não. Então eu não tinha uma base me travando, alguma coisa. Então quando a gente bateu junto, foi que nem você pegar uma panela de pressão e fechar e selar. Encaixou certinho. A Deu tampa da... vácuo, Achei tudo a tampa da perfeito. panela ali. Desse Ai, que jeito, maravilha, que desse bênção de jeito. Deus, cara. De lá pra cá, aí o meu sogro trabalhando muito, sempre trabalhou muito, acordava às 5 da manhã, 3 da manhã às vezes. Aí a gente saía de madrugada, voltava de escuro de novo, né? Ele até brincava. Ele não brincava, ele falava, nossa, tá vendo aquela montanha? Ah, vamos fazer isso, não sei o que, né? Eu olhava pra ele assim, mas nós sai no escuro, volta no escuro. Vai dar tempo de fazer nada aquela montanha, não vai não, muito, sogrão. muito trabalho, né? Então, meu sogro sempre foi de trabalhar. Eu vejo ele assim como uma pessoa trabalhadora. Desde o começo de quando eu cheguei, né? Uhum. Então, ele conseguia aproveitar o dia inteiro dele, né? Que E legal. que sonhava, né? Olha a montanha, eu olhava a montanha, eu tô vendo, né? E nós trabalhando. Tô vendo. Que dia que nós vamos conhecer essa montanha aí? Olha, agora você ainda me lembrou, ele prometeu me levar pra esquiar. Até hoje eu tô esperando ele levar pra esquiar. A gente tá tão assim, sem tempo, que eu tô esperando ainda esse esquiar. Agora você me lembrou. Ele já foi esquiar, só não levou você. Olha, Eu tá fiquei vendo, sentido, Thiago? eu fiquei sentido, hein? É porque assim, ó, ele falou assim, eu vou esquiar primeiro pra ver se a neve ainda tá boa, se ainda tá de Segura. qualidade, se é segura, e depois você vai, Thiago. Aqui a gente tem a melhor neve do mundo, né? Sim, No a gente tem. Park City, onde tem Park as City. Olimpíadas também pro pessoal As que não Olimpíadas. conhece aqui em Salt Lake, Utah. E eu aprendi dele, né, a prótese. É interessante que quando eu conheci minha esposa, eu ganhei um curso, né? Eu concursei e eu entrei no Senac. Eu ganhei uma bolsa para poder fazer prótese, né? Na verdade, tinha duas opções, que era economia e prótese, né? E eu estava indeciso, né? Na verdade, eu entrei mesmo para poder fazer a economia, que eu já tinha aplicado para fazer medicina e odontologia, mas na época eu não consegui o loan, né? Uhum. Um empréstimo para O poder empréstimo pra fazer. O sistema que eu fiz não aprovava essas duas faculdades, né?
Dali para baixo aprovava tudo, né? Mas aí o que eu queria não pude, né? Não podia. Aí eu consegui pegar a bolsa gratuita, né? Fui avaliado e A mãe tudo. dele achou que ele era um louco. Você vai É. sair casar, você acabou de pegar a bolsa. Sério? Me achou um doidão. Você vai sair com uma mão na frente e uma mão atrás. Que mulher que vai querer um homem pelado, né? Oh, meu Uma mão na Deus. frente e uma mão atrás, né? Que não tem nem onde se enterrar vivo, né? Nem se você ficar vivo, você não tem como se enterrar. Não tem onde se enterrar, né? E eu ganhei essa bolsa. Aí eu lembro que na época eu nem era muito assim da parte da odontologia, mas da parte laboratorial. Tanto é que a odontologia, todo mundo conhece. Você fala odontologia, você pensa em dentista, né? Sim, Sim. claro. Você aí todo mundo esquece da parte do laboratório, Exato. que é um mega de um processo, Sem o uma laboratório, você não mega funciona indústria. uma clínica. Não tem como. Sim. Não vai para frente, né? O laboratório é o que mantém qualquer escritório de pé. O dentista tem, pra ele poder proporcionar um serviço de qualidade, ele tem que ter Precisa ter um um respaldo laboratório laboratorial, que né? bate no peito e fala, pode fazer que a gente Pra dá garante. conta. Então, muitos dentistas, muitos serviços, eles nem fazem porque eles não têm um backup. Eles não têm um laboratório com potência, capacidade e conhecimento para resolver certos problemas. Muitos deles são limitados. Só faz uma dentadura, só faz uma parcial, só faz uma coroinha. Casos grandes, você vai ter que mandar para especializados. Aí onde a 700% vai chegar. Sim. Aí você vai ter que cobrar lá também, porque senão você não vai conseguir a sua porcentagem. Então, esses 45, mais de 45 anos do meu sogro e mais os anos do pai dele, a vida inteira, que eles conseguiram condensar em conhecimento, tecnologia e manter tudo isso, foi sendo passado para mim com o passar dos anos. Que legal, cara. E hoje a gente vive isso. Que bacana, cara, que bacana. E foi, pra você ver aqui como Deus faz as coisas, né? Saiu de lá do Brasil com A bolsa. a bolsa 5 anos. para prótese e, né, tudo casou, chegou aqui já Era E eu pra ser lembro- mesmo. já É. chutando a bola pro gol já. E eu lembro que eu liguei na faculdade e eu posso transferir? A mulher do outro lado assim, ouvi aquele, tipo assim, você é louco? Como assim transferir? É que eu vou viajar, né? E tem como passar para alguém essa bolsa, né? Que na hora eu lembrei, se eu passar para alguém, melhor do que perder, Melhor né? que perder. Você tem uma bolsa, pô, só troca o nome aí, tipo. E ela não dá, porque no seu histórico eu já tinha feito o Senac, né? Então, isso foi uma coisa que ajudou muito eu poder ser qualificado, né? Porque nas notas aqui você estourou, mas aí aqui você tem um histórico com a recurso, né? gente, né? Você estudou com a gente, foi. Infelizmente não dá para passar para ninguém, mas assim, é loucura. Você não quer fazer e depois você pode travar, né? Você faz um ano, aí você bloqueia, né? Depois você volta e termina, né? Porque é uma faculdade, né? E eu fiquei assim, Será? é Não, uma vou não. faculdade. Aí é onde eu coloquei os meus ideais, né? Porque o princípio da gente é Deus, família e pátria, né? Então, né, de acordo com a ordem, né? Isso aí tem que ter, né? Mas não pode vir antes da família. E eu tava com a oportunidade da família. E eu senti que era uma coisa assim, dada Necessário. por Deus. Quando Deus, ele dá, se você não pega, ele recolhe e dá para outro. E dá para outro. É bênção. Para mim é uma bênção. Eu via como uma bênção, né? Algumas pessoas vão, compromisso, é responsabilidade. Isso aí pode esperar. As pessoas têm a opção de, você pode pegar a bênção agora ou você pode esperar uma outra oportunidade. Eu senti que era uma bênção dada de Deus. E que se ele recolhesse, com certeza ele me abençoar de uma outra maneira, com certeza. Mas aquilo era para mim. Chamou sua Aquilo era atenção. para mim. Que legal, cara, que bacana. Aí Olha. chego aqui, minha faculdade eu tô fazendo faz 15 anos já. 15 anos de faculdade. Sem parar, Mas, não tem olha só, ponto final, 15 né? anos de faculdade com o melhor professor que você poderia ter na É. vida. Melhores. E tá sendo né? pago. Os E melhores. sendo tá sendo pago pago, ainda. né? E foi mais bem remunerado ainda, ele com a filha do professor aí, né? Nossa, com a bisneta, são 4 gerações São 4 gerações, de né? porque em conhecimento realidade- e tecnologia porque junto, o meu- história. O meu bisavô também era dentista. Olha só. E Aí, o pai dele era dentista. caramba. Então, assim, é uma uau. família, assim, muito, muito antiga. Meu avô aprendeu na época ainda que não precisava ir pra faculdade para ser dentista. Naquela Nossa. época que se É você tão fizesse, você é o antigo que cara. Você já era Você considerado. era um sistema de aprendizado. Então, você aprendia do lado de um dentista E já e daí fazia o seu. e se formava com aquele A dentista. faculdade veio depois. É. Caraca, Ele teve meu. que voltar para a faculdade, que depois que mudou as leis no Brasil,
teve que fazer alguma coisa lá, eu não lembro. Tipo, se autenticar o seu Sim. curso, alguma coisa desse tipo. Uhum. Então, mandaram todo mundo. Tinha que fazer, acho que 1 ano de faculdade, e daí Monopólio, fazer a né? prova e tal. Controle. Pra se Pra certificar, poder se né? certificar, porque foi numa época que ainda não era regulado no Brasil. Caraca, meu. Ele começou a aprender com 7 anos de idade. Meu bisavô trazia ele num banquinho, ó, senta aí, ó, eu vou te ensinar como ser dentista. Uau. Que É. bacana, que Muito bacana. bom. Hoje, infelizmente, a gente não tem oportunidades como essa. Não. É, Né? não Muito tem. E as dificilmente, crianças, infelizmente, Tem né, que- não conseguem, tem que... A única coisa que você poderia fazer assim, aprender, seria um marketing. Você não Uhum. precisa de escola, né? Você Exatamente. pode sentar ali, alguém faz um day trade e você aprendeu, você faz. aprende, você faz, exatamente. Você não precisaria. Claro que É. hoje em dia tem escola para tudo, né? Mas é um Sim. tipo de coisa que você não precisaria. Você pode fazer de Sim. casa e aprender de alguém. Mas aqui em Utah, especialmente, aqui ainda tem bastante coisa que a gente pode ensinar nossos filhos bem cedo. Porque as leis nos permitem fazer isso. O homeschooling é uma dessas coisas que aqui em Utah não é regulado muito. Uhum. Então, você pode optar para ensinar o seu filho em casa e ele tá tendo um aprendizado também do seu negócio, além do que você tá ensinando ele escolar. Porque você não tem que mostrar a carga horária, assim, escolar. Sim. E a parte do empreendedorismo pode ser considerado carga escolar também Olha que legal. Legal. no homeschooling. Então, Nossa, Legal. Segura Segura, tá. um Vamos pouquinho, entrar? segura um pouquinho. Vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Passa aí pra gente aí, Madruga, aí os patrocinadores. A 3C Media Marketing Consulting tá com a gente apoiando esse podcast, tá bom? Nós temos também a Brava Zancetos, que está nos apoiando esse podcast aqui também. Temos a Kimbertown, que é da Jéssica e do Thiago, que também estão apoiando a gente nesse podcast. E tem mais, Madruga? Tem mais? Acabou? Se você quer aparecer nessa telinha, quer ser nosso sponsor, quer ser nosso parceiro aqui, mande mensagem pra gente e a gente vai bater um papo legal. E a gente vai ter você aqui também nessa telinha, anunciando a sua marca, colocando a sua marca aqui e fazendo o seu negócio alcançar muitas pessoas. Pessoas que a gente alcança e que com certeza vão trazer retorno pra você. É isso Tá aí. bom? Então, Já volta aí, Madruga. Vamos falar então sobre Vamos essa lá. local. É isso, aí. coloca aí a 7º Kimbertown. ano já. Vai ser, são Uau. 7 anos já consecutivos trabalhando, Sim. ensinando a molecada a empreender, né, Jéssica? sim. Que legal. Em realidade, a ideia de Kimbertown era uma coisa interna do currículo da Kimber Academy, que eu não criei, né, o currículo da Kimber Academy. Foram 2 professores, mestrado, eles têm um currículo, assim, gigantesco. E eu achei essa escola, Kimber Academy. Uhum. Eu tava fazendo homeschooling com os meus filhos, que daí também é outra história, mas... e a gente... era parte do currículo. Eu tava ensinando na classe e tinha assim, vamos fazer uma mini feira dentro da classe. E era tudo com dinheirinho falso, né, fake, produtinhos que eles faziam de papel, coisa desse tipo. Daí assim, eu com a minha irmã, na época, por que a gente não faz uma coisa Pouquinho mais. um pouquinho mais, né? Uhum. Então a gente começou a criar esse... Em realidade, a moça que era antes, que era dona da escola antes, ela já tinha tentado fazer uma vez, e foi bom, mas ela fez bem interno também, só com as crianças da escola. Então nós pensamos a gente podia abrir isso para a comunidade. Vamos abrir para a comunidade. Porque tem crianças que querem participar disso daí. Sim. Claro. E hoje tem bastantes outros lugares que fazem esse tipo de feira de empreendedorismo para criança, mas nós estamos assim, a nossa é super legal por causa de algumas coisas que são um pouco diferentes. Os jovens, eles têm que comprar tem que estar tudo reguladinho. Eles têm que comprar um business license para poder fazer. Tudo que eles fazem tem que ser 100% das crianças. Uhum. Os pais, a gente convida, pode ajudar como consultor, mas as crianças que têm que criar Que o tem produto, que criar o produto, tem que desenvolver. tem que desenvolver, tem que fazer a arte da sua placa, tem todas Que essas coisas. legal. Então, no começo, foi modificando sempre. Ano que vem a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo. Então, hoje a gente tem juízes, as crianças ganham prêmios, né? A gente tem mais de $1.000 de prêmios que a gente dá para as pessoas que ganham melhor marketing, melhor visualização, né? O melhor produto, qual vendeu mais. Que bacana. Então, que margem de bacana. lucro. E além disso, eles têm que manter, eles têm que dar o formulário de quanto eles gastaram para fazer qual foi o lucro, né? Eles realmente manejam uma mini empresa. Uma mini empresa. Tem que fazer toda a planilha ali Isso, com per capita, a gente com ensina business plan e tudo mais para eles poderem business fazer. plan. Que bacana, que Quando- legal. Muito boa a iniciativa. Quando eu muito tinha bom. 13 anos, eu fiz isso no Senac.
E foi a escola inteira, né? Então, Uhum. era chamado mercado preparatório para o mercado de trabalho, né? Preparando você para ser um empresário, né? Uhum. Quando eu entrei no Senac, isso fazia parte do meu currículo, né? E a gente faz literalmente exatamente o que a gente ensina hoje em dia para os nossos filhos. Que No bacana. Brasil, você precisa pagar para ensinarem o seu Pra filho a ser ensinar um o seu filho. empreendedor, Exato. Uhum. né? E quando a gente teve a oportunidade de poder ensinar isso para os nossos filhos, na idade que eles têm hoje em dia, 4 anos, 6 anos, por que a gente vai esperar? Eu Uhum. aprendi isso quando eu tinha 13, 14 anos. E para mim, eu fiquei pensando, nossa, que eu tivesse aprendido isso antes, mas na minha época não era ruim ainda. Era uma Uhum. idade boa. Hoje Mas já não tem. muitos adultos estão aprendendo agora. Exato. Sim. Adultos É. aprendendo a criar um produto, a fazer uma marca. Eles não sabem nem como divulgar depois de ter. Às vezes a pessoa já fez todo o processo, mas não consegue divulgar. Não Uhum. sabe Exato. como divulgar ou apresentar o próprio produto dele. É. A No nossa filha, Kimbertown, eles fazem já. a nossa filha, por exemplo, ela tem 11 anos, vai fazer 12 esse ano, e ela já tem o mesmo negócio que ela tá fazendo há já 4 anos. Uau. Olha. Todo Business. ano ela usa a mesma empresinha dela para poder fazer. É chamado Beads and More, né? Ela faz colarzinho, faz pulseira, Que bijuteria. legal, que legal. Daí ela conseguiu. Ela tinha a priminha dela que fazia crochê. Então elas se juntaram, agora vende crochê também. Parceria. Fizeram parceria. Olha que Então, bacana. ela ainda leva o business dela para os farmer markets, né? Sabe os farmer Aham, markets que tem nos sim, parques? claro. Porque Uau. normalmente para as crianças eles Isso é fazem. de feira, É né? bem baratinho para entrar nesses farmers markets. Uhum. Então eles deixam ela ir, ela vende as coisas dela no farmers market. Ela Ah, tem que já bacana. banner, tem tudo para as Já coisas. é uma tem, empreendedora e gostou da função. Cartão de visita. Tem cartão de visita também. Isso aí, Que bacana. nossa. Ó, eu vou fazer uma pergunta que tá aqui na listinha já em relação a isso que a gente está discutindo agora, né? Com essas lideranças, né, e essas iniciativas com a Kimber Academy para crianças, né? Qual é a importância de ensinar o empreendedorismo já desde a infância? O que você vê assim, o porquê dessa importância? Para mim é bem pessoal também com o sonho americano. A América não é um lugar. A América é uma ideia, tá? Uhum. A América é uma coisa que aquelas pessoas que fundaram o Benjamin Franklin aqui, ó, né? Fundaram por causa que eles queriam essa liberdade de comércio. Uhum. O rei ali tava querendo controlar tudo que eles faziam. A gente não pode viver desse jeito. Nunca que a gente vai crescer dessa forma. Uhum. Então, tudo que aconteceu nos Estados Unidos foi por causa disso. Essa liberdade, e é uma doutrina já cristã, é uma doutrina, é uma coisa que eles tinham dentro deles. Então, eu sinto assim, é uma verdade que está sendo perdida no mundo e sendo reposta no momento com, o emprego é melhor, vai te dar mais benefício, tem uma carga horária certíssima, olha, você vai entrar das 9, vai sair às 5, você ganha 1 hora de almoço. Eu não me preocupa com mais nada. E ainda a gente vai igual, eu vou te dar 2 semanas de férias, você vai poder fazer o que você quer, sabe? Então a pessoa vai se contentando com aquele, porque quer um confortinho. Uhum. E não tô falando assim que você não pode ter um emprego, que eu acho que muitas pessoas é assim que começa. Mas muitas pessoas no mundo têm um outro espírito. Esse espírito livre de poder, que nem meu avô, vende tudo, nós vamos começar em outro lugar. Tá cheio de gente que é assim, e são essas pessoas também que ajudam a economia e o mundo a girar. Sim. Pessoas que têm isso dentro do coração deles. Esse dream, né? Esse dream, esse sonho. sonho de, eu posso fazer qualquer coisa. Com Deus todas as coisas são possíveis. Sim, claro. Então, eu, por exemplo, eu não falo porque eu nunca tive um emprego. Eu sempre fui dona de business. Mesmo quando eu era jovem, meu pai não dava salário pra gente. Era assim, nós vamos tudo trabalhar e você faz o que você quer. Praticamente, se tem dinheiro, você faz. Se não tem dinheiro, ninguém faz. É assim. Uhum. Então, eu preciso comprar as coisas? Vai lá, Jéssica. Compra, dava o dinheiro na mão. Não tinha perguntas, não tinha nada. Então, a gente viveu assim, 1 a 1. A gente pagava as contas do business, passava a conta de casa. O que sobrava, a gente dividia com as nossas necessidades, o que a gente queria fazer. Então, eu nunca posso te falar que eu recebi um salário. Eu não sei explicar como que é isso. Então, eu entendo que as pessoas, muitos querem um emprego, querem aquela certeza. E para você, beleza, quer essa certeza. Mas se você tem um coração livre, Desbravador, e também, né? assim, Coisa mais criativo, coisas de tipo, às vezes você não quer estar preso ali naquilo. Exato. E o empreendedorismo, a gente tem que dar essa oportunidade para aquela criança, porque você não sabe o que Deus colocou
de talento De naquela. talento nela. Uhum. Exato. E aquela criança pode servir muitos propósitos de Deus aqui na Terra. Sim. Então, na Kimber Academy, nós acreditamos isso, né? E é isso que é nosso foco, é de ajudar eles a descobrir a criatividade deles, o talento que Deus deu para eles, E explorar isso, né? explorar. E é isso que a gente faz. Que legal. E isso é bacana, isso é bacana. Você acha que hoje as crianças e os jovens, principalmente filhos de imigrantes que vêm para cá, estão perdendo essa essência de empreendedorismo, estão murchando, porque vê os pais trabalhando feito uns loucos nos trabalhos mais, né? Aí, poxa, não, acho melhor eu entrar ali num trabalho ali que vai me dar uma certa segurança, uma coisa para eu não ficar nessa mesma loucura, correria que meu pai, que a minha mãe. Você acha que isso está acontecendo? Com certeza. Com certeza. Eu não posso negar que isso já passou pela minha cabeça quando eu era jovem. Não posso negar. Sim. Nossa, será que é isso mesmo? É muito corrido, né? A É. vida do empreendedor, ela é muito intensa todos os dias. Todos. Tem dia. Eu tava vendo os memes, né? Os reels. E tava lá, o meu dia como empreendedor. Ou, tá ali, ó. Semana passou, segunda-feira tinha $100 na conta. Quarta-feira tinha 17 mil. Hoje eu tô com 17 centavos. Tipo, Bem por bem aí. e vai assim indo, né? Porque é muita incerteza. Ou a gente é um breed, como fala, uma raça de empreendedor. A gente faz riscos, a gente toma muitos riscos, né? Sim. A gente vai na fé que vai Sim. dar certo. E quando não dá, a gente regaça mais a manga, não dorme. Não dorme, vai, gera, Agora faz o é. negócio Resolvendo o acontecer. problema, Vai né? resolver, gente. Não deu certo, nós vamos rachar o jeito de resolver. Nós prometemos pro cliente, a gente vai dar aquilo pro cliente. Exato. E daí os filhos olham isso, né? Às vezes, minhas próprias crianças, as nossas próprios filhos olham, não. Nossa, mãe, você trabalha muito, né? Você tem que fazer tudo isso? Tipo, é necessário? E a resposta é essa que eu tô dando. Eu amo fazer isso e eu quero servir. Se você é uma pessoa que gosta de servir o próximo, Uhum. eu sinto assim, empreendedorismo é a melhor coisa que você pode fazer. Melhor caminho, né? É o caminho. Por causa que você vai identificar uma necessidade na comunidade, no seu ali, onde você tá. E você vai, agora eu vou prover essa necessidade pra pessoa que tá precisando. E eu ainda, e se tem outras pessoas provendo, eu vou tentar fazer melhor, né? Isso tem valor. Isso tem valor. E isso é a essência. É. Porque hoje muitas vezes a gente chega em vários lugares, né? Não estou dizendo que são todos, mas a gente chega em muitos lugares hoje e você vê os jovens hoje, né? Tanto né, americanos quanto né, filhos de imigrantes também. Uhum. O pessoal atende a gente assim, numa má vontade, numa preguiça. Aí você fala assim, esse cara tá fazendo o quê aqui, meu? Que não gosta do trabalho, vai fazer outra coisa, vai procurar alguma coisa que gosta. Porque a pessoa entra Falta e fica naquela essência, né? vida, falta essência, não desperta, te atende no automático, sabe? É aquela coisa, você sente que a pessoa não tá fazendo o que gosta. É. E a É. pessoa acaba virando mais um rato na corrida dos ratos, que é Sim. a famosa corrida dos ratos que a gente sempre fala, né? Sim. Então a pessoa Quem consegue aquele emprego melhor, ou fica ali. outros aceitam menos, né? Outros vão aceitar, não vou conseguir mesmo, deixa quieto. Exato. Essas pessoas são usurpadores, né? São Sim. aqueles que vêm, eles consomem, eles usam, suprem as necessidades deles e evacuam, né? Eles fazem como é chamado o pé de chinelo, né? O pé de meia. Aham. Vem, vai lá, paga todas as dívidas deles do Brasil, junta um dinheirinho, compra um carrinho, faz o que ele quer fazer, tô bem. Aí volta pro Brasil. Ou até mesmo fica usurpando. São pessoas que não beneficiam uma sociedade. Sim. São pessoas que Cresce. não progride e não cresce. deixam outras pessoas progredir. É uma tristeza, porque eu acho que eles se seguram pra crescer, né? Eles não dão Se aquela limitam, oportunidade, é. se limitam. Exato. E tava falando sobre os jovens, né? E volta a razão que eu pus meus filhos na Kimber Academy, eu tava fazendo homeschooling. E a gente já tinha identificado que nas escolas estava literalmente sugando a criatividade das crianças. Porque tem muito Por causa da doutrinação, né? tem Aquela uma coisa metódica. metódica que tinha que fazer aquele negocinho ali do jeitinho deles, e ainda você tinha que aceitar as verdades, Uhum. né? Que eles estão falando para seus filhos, você tem que ensinar, tem que aceitar. Como que eu vou pôr meu filho num lugar 8 horas por dia e não vai criar um amor pela família, ele vai criar amor por outras pessoas, vai estar sendo ensinado por alguém que não tem os meus valores, não tem os meus conceitos.
E eu pensei, não, tem que ser homeschooling mesmo. Então, mas chegou uma época que eu queria pôr eles em algum lugar para ter um pouco mais de, como fala? Interação. Interações e tudo mais. Chegou uma época, ainda tá na hora da gente achar um lugar. E nós fomos guiados para Kimber Academy. E foi excelente para nossa família. Foi, assim, uma coisa transformadora. Era exatamente o que estava faltando no meu homeschooling. E a Uhum. Kimber é meio uma híbrida, né? Então, você vai para a escola 3 dias por semana e as outras 2 você tá em casa. Que legal. Então, ela é híbrida, assim, dessa forma. E então, as crianças amam. Eles amam. Eu vejo tanto progresso nos meus filhos. Eu tô super feliz com tudo que eles estão Isso é fazendo. bacana. Assim, e eu falo para todos os imigrantes, não deixa os seus filhos em casa. Aonde você vai, o que você for fazer, não tenha dó. Ai, mas coitadinhos, né? Não. Coitadinha, não. Gente, Vou fazer limpeza, eu não quero levar minha filha para poder exato. fazer limpeza junto comigo, vai Não sujar é minhas... certo, né? Não é Uhum. certo a gente fazer. É isso que eles falam pra mim, mas não é certo a gente fazer nossos filhos trabalhar. Gente, olha. Cultura do Brasil. Eu falo, gente, mas essa cultura agora tá sendo empregada aqui, nos Estados Sim. Unidos. E muito, tá? né? E muito. E foi coisas que meu avô foi embora do Brasil por causa dessas coisas. E hoje, agora, chegou aqui e as pessoas estão aceitando. Muitos estão aceitando como normal você falar uma coisa dessa. É. E as crianças, como que eles vão aprender o que é a vida se eles não presenciam o que é a vida? Nós vamos dar videogame pra eles, tablet, tudo do melhor. E não ensinar eles como a gente adquiriu essas coisas. Aham. E não adianta você falar, tá? Quer falar num... Falar pra criança, eles falaram pra mim, né? Sabe quando eles vão lembrar que vocês falaram, que nós falamos pra eles? Quando estiver os próprios filhos deles, é o que eles vão lembrar. Ou quando eles enterrarem a gente. É. Ai, Eu lembro que Jesus. meu pai falava isso. Exatamente. Só que, se eles estão com você, eles vão aprender muito mais rápido. Quando eles fizerem Sim. 18, 19 anos, 20 anos, não. Eles já vão estar pronto pra vida. Sim. Né? Exatamente. Eles vão estar. Isso acontece muito com os nossos filhos, principalmente com o Madruga, que está sempre com a gente. Ele já não consegue mais ter um convívio. Assim, isso mais... gera uma consequência. Gera uma consequência, que ele já tem, São- tem maturidade bem mais, uma maturidade bem mais avançada em relação aos colegas dele. Sim. É. E vai Que- ter, E é normal, porque assim, ele cresce em um ambiente mais maduro, ele cresce em um Mais ambiente mais preparado, né? preparado, Mais mais desenvolvido, mais realista. Realista. É. Uhum. Porque enquanto com 18 anos, muitas vezes você chega para conversar com um teenager hoje, né, de 17, 18 anos de idade, a molecada tá Não viajando, sai conversa nenhuma. não sai nada, não É. sabe. Você pergunta ele sobre política, ele não sabe. Pode estar pegando fogo na Casa Branca, ele não Não sabe. sabe. Não Exato. sabe o que está acontecendo. A única coisa que ele quer fazer é juntar dinheiro para poder comprar o carro dele da hora, mas ele não sabe de onde ele vai tirar o dinheiro para pagar seguro, para comprar gasolina, Nós sabe? já entramos e Não saímos da sabe da guerra, eles vida. nem sabem que Nem houve uma guerra. sabe o que sabe. é. Né? Se a gente depender dessa geração para uma guerra, nós estamos lascados. É. Né? Mas, que ó, Deus abençoe. Eu vou que falar Que uma não coisa aconteça. que as pessoas não sabem daqui. Os Estados Unidos ganhou a guerra da Revolução, sabe com quantas pessoas? 3% da da população. população. Uau, Só 3% da população apoiava a Revolução. Nossa. olha só, Mas quando é de Deus, se é uma coisa que é para acontecer, vai acontecer. vai acontecer. Então, hoje em dia eu penso, a gente só precisa de 3% das pessoas serem líderes e ter essa visão, que Deus vai continuar abençoando esse país. Sim. Amém. Porque a mensagem dos Estados Unidos, da América, não é uma mensagem só para o povo americano. A mensagem da América é para o imigrante. Sim. Por isso que a Estátua da Liberdade está lá. E o povo americano está perdendo um pouco esse foco do imigrante por consequência de as coisas ruins Uhum. que essa fase de imigração faz, né? Sim, claro. E tem as coisas ruins. Eu não posso falar que todo imigrante aqui é perfeito, eu não posso falar nada disso. Sim. Mas eles meio que se fecham com essa história de imigração por causa das coisas ruins. E é uma pena, por causa que a história da América é a luz para o mundo. Uhum. As a conquistas, A Estátua né? da Liberdade tem Estátua. 7 beams, Uhum. luz que sai. Sim. É para os 7 continentes, chamando os 7 continentes para vir e aprender esse sonho americano. Olha só que legal. E nós, como imigrantes, a gente tem responsabilidade de manter isso. Nós vamos ajudar a América a manter essa visão e manter esse conceito. Porque se a América cai,
os outros países vão cair Vão também. cair Vão. também. E assim, a América ela foi constituída por imigrantes. É. Os americanos de verdade são os nativos. nativos daqui, É. não é? Então, assim, a gente pode falar que você chega lá na África, quem tem lá na África? O que tem na África? Africano. Os Africano. africanos nasceram e foram Sim. criados, são os nativos de lá. Você chega lá na Austrália, o que tem lá? Os aborígenes. É, São os nativos de lá. Os ingleses e os americanos que chegaram lá e colonizaram são imigrantes. são imigrantes. Os americanos, né, os que hoje se consideram americanos, que são caucasianos de pele branca, né, a maioria das pessoas, vamos dizer que racistas, que causam e que flamejam esse script de ódio contra os imigrantes, É, os avós, bisavós, tataravós, né, vieram de outro continente. Então, Sim. muitas vezes eu falo assim, meu Deus, será que as pessoas não pensam? Será que eles não pensam em relação a isso? Então, assim, nós estamos em um continente, lógico, que não é como o Brasil, que é mistificado de uma maneira tão profunda, né? Um de pouquinho todo o do mundo mundo. inteiro, mas a base disso aqui é feita de imigrantes. Né? Sim. A história dos pilgrims, dos Dos peregrinos, peregrinos. é de imigrante. É uma história de Exato. imigrante. E eles construíram uma sociedade rica. Eles trabalharam juntos, unidos. E as pessoas, hoje a história deles também está sendo corrompida, mas é uma história onde eles chegaram aqui, trabalharam junto com os nativos, Trabalharam duro. do lado deles, aprenderam com eles para poder sobreviver ao inverno, Exato. Cultivar a terra. cultivar a terra. Essa parte do racismo é uma coisa muito, muito triste para a Triste. América. Que realmente não começou assim. Não foi esse o intuito, e isso foi uma coisa que, infelizmente, o inimigo plantou no corações das pessoas, Exato. já bem antes, Antes. e foi passando de geração para geração. Exatamente. E foi perdida a mensagem do que é a verdadeira América. A terra da liberdade. A terra da né? liberdade. Exato. A América é aquela pessoa que vem e tem o desejo de servir Deus. Se você tem desejo de servir Deus e fazer o que é certo, a América é para você. Uhum. Essa é a A verdade. pessoa que sonha, né? É uma pessoa que sonha. É uma pessoa que tem esperança e ela vai lutar por aquilo. E vai lutar para ter a sua liberdade, para ver o próximo sendo liberto, para Que ter essa normalmente E vai levantar é as a pessoas pessoa de do seu progresso. lado, Uhum. né? Pessoa que vai levantar a pessoa do seu lado. E que acredita no progresso também, inovação e tudo mais. Às vezes a gente pensa, progresso. Essa palavra é ruim porque ela é da esquerda, talvez, né? Pessoal, eu não vejo progresso. Hoje, talvez essa palavra quer dizer isso, da esquerda. Mas o progresso é inovação, é nós usar nosso conhecimento com Deus para poder fazer a vida das pessoas melhores. Esse que é o progresso. Isso é bacana. Então, a palavra, e cara, se você quiser mudar a definição de uma palavra, você consegue fazer em 2 gerações. Olha só. Sim. Só para você saber. É só você introduzir uma nova definição daquela palavra para a sociedade, Para a sociedade, principalmente pelas escolas. pelas escolas, isso E que eu você ia vai falar. mudando a definição de certas palavras e vira outras coisas. E é o que Exato. a gente tem hoje. Distorce, né? Distorce o que realmente é o sentido daquela palavra. Então a gente não pode ter certas palavras que a gente não pode nem mais falar, por causa que já dá a entender que é outra coisa. E progresso eu sinto que é uma dessas palavras. Porque as pessoas, é progressista, quer dizer que ele é da esquerda, ele é woke, ele é todas essas coisas. Não, gente, volta para 1800, 1700 e pouco, procura o dicionário daquela época, pra você ver quais são as definições daquela palavra. Isso é fato. Isso é fato. É isso Então, agora as perguntas vão começar com você, Bem, viu, eu Milka? tô- Porque já acabou as minhas perguntas. É uma E história. assim, eu acho que vocês devem ter a mesma visão que eu. Eu creio que hoje o imigrante, quando vem para cá, ele precisa agregar Sim. aos Estados Unidos. Com Né? certeza. E, infelizmente, a gente vê muitas culturas vindo para cá, assim, de certa forma, como sanguessugas, né? Sim. Vem para cá e chega aqui, não quer pagar taxas, É, né? Não quer abrir a sua empresa, não quer seguir as regras, seguir as leis, seguir as especificações que o país tem, né? Que é o que o país faz se faz ser diferente de outras culturas, né? Exato. sim. Então, assim, é lógico que nós brasileiros a gente tem que trazer aquela bagagem de Criatividade, criatividade, maleabilidade, porque se o seu
a bisavô, seu avô não tivesse trago esse sonho de maleabilidade, né, assim, de servir, né, de fazer atender ao próximo, né, com um custo mais baixo, com um custo acessível, que também iria dar condição para eles de sobreviver, né, hoje vocês não estariam com as 3 clínicas de vocês, não teriam atendido e mudado a vida de várias, milhares de pessoas, né, ao longo de todos esses anos. Sim, e além Né? disso, não poderia fazer nem metade dos projetos que eu gosto de fazer. Porque eu quis, a razão de poder fazer isso é porque a gente tem essa base, né? Flexibilidade, Essa né? flexibilidade. A gente poder falar, hoje eu não vou trabalhar porque eu não quero. Mas amanhã eu cubro o meu dia de hoje. Essa semana nós vamos viajar. Mas eu não posso porque eu só tenho 2 semanas no ano, eu sou um funcionário. Eu tô amarrado, né? Então não tem progresso. Exato. Né? Existe um certo limite ali, você tá amarrado, né? Você tem um teto, você vai alcançar aquele teto, mas você tem um limite. Como é que você vai fazer uma viagem de 25 dias se você só tem 14 para poder usar? Exato. Você nunca vai fazer uma viagem de 25 dias. Então esquece. Aquele sonho de fazer um cruzeiro de 30 dias não existe para você até você sair dessa corrente. Você quer fazer um cruzeiro de 30 dias? Quero. Você quer fazer? Vou. Então primeiro você tem que largar seu emprego. Você é louco? Não tem como, Não tem como. Exato, falou certinho. Mas eu quero falar uma coisa sobre você falou sobre o sanguessuga. Se eu posso dar algum tipo de conselho, é não use dos serviços do governo. Use o menos possível que você puder, tá? Se você se acostuma a usar essas coisas do governo, você nunca vai mais conseguir sair. Eles dão uns benefícios legais aqui. Tem coisas muito boas para pessoas que não têm condição e que precisam de ajuda. Use isso realmente como ajuda. Como assim, é um stepzinho para mim poder chegar ali no próximo ponto. É só para isso. Exato. Você pisou, usou e acabou. Assim que você sair do governo, pode ser, você pode até ter medo. Eu vou perder aquela uma coisinha, né? Aquela, sei lá, bolsa. Aquele benefíciozinho ali. Aquele benefíciozinho. Só que você vai ganhar muito mais com isso. Vai assim, aumentar demais se você só pôr o seu esforço. O tempo que você estava cuidando de tentar conseguir aquele benefício, você aplicar para um trabalho, para uma empresa, para qualquer coisa, você vai se beneficiar muito mais. Eu ia falar, o brasileiro chega, não quer pagar os seus taxas, não quer abrir sua empresa, você tá vendo que ele tá criando uma coisa temporária. Porque se ele quiser aquilo, tudo que ele recebe a longo prazo, é só você entrar na linha ali, fazer as coisas certinho, você vai ter aquilo por muito mais tempo. Exato. Por muito mais tempo e muito mais ano. Exato. Realmente. É algo que a gente tem que colocar o pessoal de casa para pensar e para refletir, né? É isso aí. Milka. Bem, eu quero saber um pouco mais como funciona para aqueles que não são da tua escola e que gostariam de participar também de mais um ano do evento da Kimbertown. Isso, então, é excelente, a gente quer muito mais pessoas, a nossa meta é sempre ter muitos mais crianças lá e pessoas indo lá para poder comprar também. É muito importante os adultos virem e apoiarem, né? Apoiar, tem que mostrar que eles estão apoiando isso para que as crianças saberem que é importante. Mas é bem simples, você vai lá no nosso site, você registra, é um custo super baixinho, porque é para criança, a gente não quer tirar do lucro deles, né? Sim. E muitas vezes os pais estão dando empréstimo para as crianças poderem fazer o negócio deles. Quantos empréstimos que eu já dei para minha filha, mas eu faço ela pagar de volta, sabe? E eu falo, você vai pagar de volta esse empréstimo, para poder entender que é um empréstimo. Que vai e volta, né? E vai e volta. Tem que ter lucro. Tá Se vendo, não tiver Maria? lucro, você sai no prejuízo. Você tem que me Tá pagar vendo? os empréstimos que eu te fiz, viu? Esses empréstimos são altos. Às vezes a gente perdoa, né? A gente vai perdoar um emprego Tem aquele que foi muito forgive, alto. né? Tem aquele forgiveness. Mas a gente, ai mãe, mas eu não fiz nem o suficiente para pagar você de volta. Que dó. Oh, meu Deus. Eu lembro do ano passado. Mas é uma experiência, né? Imagina, aí aplicando isso na vida real. Isso é que é gostoso, poder mostrar para as crianças essa realidade, né? Então você vai lá, você faz o registro, é facinho, você traz as suas coisas no dia. Eu recomendo fazer rápido, porque já tá com 30 dias, né, praticamente, que é dia 24 de maio. Então já planeja. Teve pessoas que fizeram já de tudo, tá? Criança já vendeu brigadeiro, já vendeu limonada, já fizeram pastel. Sanduíche, tem gente que vai lá e compra Espetinho, coisas, olha que legal. reembala com as coisas deles, sabe? A marca deles. Com a marca deles, reembala com a Rebranding, né? um rebranding e Isso. vendem. Tem crianças que criam livros, escrevem, fazem cartilhas de atividades e vendem coisas de atividades. Tem de tudo lá. Olha A que legal. bijuteria, Olha que legal. Chapéu, copo. Ou seja, você que tem filho, você que mora aqui no estado de Utah, você tem filho, você sabe que o seu filho tem aquela sementinha, né? Aquela centelhazinha de empreendedor.
incentiva o seu filho. Vai ser Faça com que ele importante. progrida cada vez mais essa gana, essa vontade de ser empreendedor, de ser dono do seu próprio negócio, de ter a sua liberdade financeira e coloque ele lá na escola. É isso Coloque aí. ele no projeto da Kimbertown para conseguir fazer esse projetinho dele ir para frente, tá Isso joia? aí. Então, a gente vai deixar as informações, né? A gente já sabe que vai ser dia 24 de maio agora o evento. É no site, né? Entra Tá no lá site. Tem toda a informação lá. É www. Kimber Academy Uhum. /town. Ok. Kimber Academy Barra /town. Town. A gente vai deixar Vamos na deixar. descrição do Tá vídeo, bom. com certeza. Mas, né, você que se interessou, que está vendo esse vídeo e se interessou, e mesmo que você não se interesse, o seu filho interessa, tá? Então, não deixe de inscrever o seu filho. E você também que quer fazer parte, né, Jéssica Sim. e Thiago, ajudar a comunidade, ajudar as nossas crianças brasileiras a se empenharem, a terem mais essa gana de não virar aquele ratinho da corrida dos ratos, né? De ter o seu próprio dinheiro, de fazer o seu próprio negócio, de crescer como ser humano aqui nos Estados Unidos, incentiva, vem fazer parte desse evento, faça parte também, é um evento familiar, Sim. bem gostoso o ambiente, né? E se você é dono também de empresa e quer contribuir de alguma forma, você pode Ser sponsor, né? pode ser sponsor, a gente pode ser juiz, né? Que legal. Que vai olhar quem é que vai ganhar certas as categorias. Uhum. Tem também oportunidade de fazer mentoria, porque os mais velhos de 14, 15 anos, eles ganham além do dinheirinho, o cash Uhum. prize, a gente dá uma mentoria. Essa é a primeira vez que nós Olha, que estamos fazendo legal. esse ano. Que legal. Uma mentoria para os melhores businesses, Que legal. para poder ajudar eles. Ó, como que você pode levar isso para o próximo nível? Para desenvolver. Para isso desenvolver. aí. Então a gente Eu está dando vou isso. fazer uma promessa aqui ao vivo, tá? Ai, minha nossa. A criança que ganhar lá, tá? No evento desse ano, a criança que ganhar lá vai vir fazer um episódio de Olha podcast só. aqui com a gente, vai falar sobre o empreendedor, sobre o evento dela, sobre ó. a Legal. experiência dela, tá bom? Muito bom. Então, assim, Tem a que gente vir vai, mesmo. a gente vai dar isso pra criança que ganhar lá e eu quero ter Viu? essa criança aqui Super falando show. sobre a Vamos experiência. colocar Muito o Madruga obrigada. para entrevistar. Vamos pôr uma Madruga pra entrevistar e fazer o isso podcast aí. Nível a nível. É isso aí. E a gente vai estar lá também, Sim, tá? vamos Nós estar lá vamos estar lá apoiando. apoiando, O EPA vai estar lá Legal. apoiando também, tá? Com certeza, porque eu acho isso super importante, não só para as crianças, mas também para a nossa comunidade. E cada vez mais incentivando os pais a empurrarem mesmo, a incentivarem os filhos a ter esse tipo de experiência, com certeza vai fazer com que a nossa comunidade cresça Sim. e apareça cada vez Com mais. Esse é o nosso certeza. intuito, né? E integrar na comunidade, né, gente? Isso. Uma coisa, você não precisa abandonar ser brasileiro para De forma alguma. Os Estados Unidos, o ponto é você poder manter a sua cultura, manter quem Uhum. você é e ainda ser parte da comunidade, ser de tudo. um todo. De um todo. Acrescentar. É. A pessoa, às vezes, Você vai perde a acrescentar. essência E- deles. Vem Exato. pra cá, o filho nem português fala mais. Mas, cara, acabou de chegar. E ele não tá Exato. ensinando nenhum português pro filho. Tipo, É. tava tão ruim assim lá no Brasil. Tá Não tão- é? não Não quer nem ensinar Tava, a língua. tava tão ruim Poxa. assim lá no Brasil. É triste, Sabe o porque que me no aconteceu? fim, quem perde é a própria É a criança. própria criança. A própria É. criança Ela perde. perde a oportunidade de ter mais do que outros, né? Exato. Porque Você querendo tem- ou não, Você ela tem pra oferecer. Por que que você tá não Tirando, dando? Por que você não tá... né? Exatamente, tirando. Por que você tá tirando? Foi tão ruim assim. Se não, Introduza. não Infelizmente, Deixa ele Infelizmente, a gente decidir, vê deixa ele isso. desenvolver aquele talento que ele tem oculto dentro dele, que já tá no sangue, que você já deu. né? Você Exato. vai tirar agora. Eu, né? eu fui no Home Depot, tinha uma mocinha no Home Depot e ela viu a gente conversando português. Aí ela veio, ó, se vocês precisarem de ajuda, eu posso ajudar. Eu falei, ó, que legal, eu vejo você aqui, né, e nunca Falava português. eu não sabia que você falava português. Uhum. E porque eu vou no Home Depot constante, ela falou assim, infelizmente. Eu falei, caramba, mas será É. que teve uma experiência tão ruim assim em ser brasileiro? É, Você tá entendendo? Olha aonde a gente tá colocando os nossos filhos. sim. Eles É. não sabem nem quem eles vão ser mais. E é por isso, assim, eles têm que ter umas bases sólidas em casa da cultura da família Sim. deles. Sim. Da onde eles Exatamente. são, a história de onde você A é história. poderosa. Sim. Nunca é uma vergonha você amar a sua pátria, amar a sua origem, né? Com certeza. Amar de onde você veio e também ter essa consciência de amar o país onde você está Vive hoje, agora, onde né? você vive hoje, Sim. né? E a gente pode ter sim essa bipolaridade, vamos dizer Com assim, certeza. né? Quantos de nós, todos nós aqui, a gente pensa no nosso Brasil lá. Uhum. Eu não nasci lá, mas eu me sinto.
Eu sou aquela pessoa super dividida ali, por causa que eu tenho o pé nos dois países Uhum. e eu amo o Brasil de paixão. Eu acho o povo muito bom, eu acho o país lindo. Não é só as praias, Não, né? não é só as praias. Eu Não tive é uma só as experiência baladas. boa com o Brasil. Eu sinto Mais que isso. que é um país maravilhoso. E não eu quero que meus filhos vivam essa cultura. Tem essa oportunidade, vivam essa cultura também. É. Essa cultura alegre, não a cultura de corrupção, não a cultura de desleixo, Exato. né? Não aquela cultura de gambiarra brasileira, não, mas mas Não, tradição o verdadeira. bom. Não, É. não o que a mídia mostra, É, né? não não. o que a mídia mostra, né? Que é só pagode, samba, né? Futebol. Mulher, É. futebol e mulher quase desnuda, né? Quase nua ali, sambando. Não, Mas é Não. uma cultura muito uma cultura familiar. muito mais amor, rica. É amor, é família, é ajudar o próximo. Trabalho Exato. árduo. é calorosa. assim. Trabalhador, não tem Uhum. provo maior. Gente, eu fico assim, o brasileiro tem que ser rico, né? Porque pra viver no Brasil, Né? Uhum. eu não pico, como que eles conseguem? O brasileiro. É um brasileiro, ele é trabalhador, ele também quer conquistas, Sim, ele É Isso tão aí. caloroso o brasileiro que se o Covid tivesse começado lá, tava todo mundo morrido já. Então, O por O brasileiro quê, tem né? bastante contato, né? Aquela coisa. É, Se tivesse começado lá o Covid, já tava todo mundo morto. já tava todo mundo já. É. Exatamente. eu não sei como que foi lá no Covid, que eu não tava lá, mas eu imagino que deve ter sido Esfriou uma coisa bastante o muita, coração. muita tristeza Sim, no sim. Brasil, pro brasileiro. O americano, eu sinto que já são mais assim, Já Sim. são Re- acostumados, né? reservados. Eu e tudo cheguei no mais, Brasil né? 7 meses depois do Covid ter estourado. Depois? E Ah, sim. receberam pela janela. Ah, eu não vou sair porque eu sou uma pessoa de idade e Me você sabe como é que é, né? Eu não quero, eu tô num nível alto. Eu de fiquei assim, risco. É. eu saí dos Estados Unidos. Eu vim aqui, eu dirigi 2 horas falar um oi pra você e você vai falar um oi pra mim pela janela. Da sua casa e eu do lado de fora. Caramba. Tá. Olha como esfriou. É o medo, Sim, né, o gente? medo, O né? medo que faz isso pras pessoas Como o também. terror fez, né? Falei, É. infelizmente. E É. a gente é uma cultura tão calorosa, né? Calorosa. A gente é cultura. Vem mais, né? Vem! Chega aí. Chega todo mundo! Coração de mãe, né? Coração Sempre de cabe mãe. mais um. É, no meu casamento, tinha gente que eu nem conhecia. Foi todo mundo só convidando. Convida, tem lugar. Traz mais um, traz mais um. Foi só convidando pessoas, né? Tinha um montão de gente no casamento que eu não sabia nem quem é. Isso aí. Porque a minha tia, minha mãe, meu pai. Ah, vou convidar aquele, vou convidar aquele, vou convidar aquele. E veio todo mundo. Porque a gente gosta de festa, de pessoas, de alegria. Quanto mais Sim. pessoas, mais feliz a gente fica, né? É verdade. Exatamente. É o brasileiro. É, e a gente não pode perder essa cultura. É A gente, isso com aí. Não certeza, pode. a gente- Mas vamos lá, gente. Nós já estamos chegando ao final. Um bate-papo super tranquilo, Isso aí. bem caloroso, né? Eu vou fazer o nosso jabazinho, já, né? Você que nos segue, que nos acompanha, que segue o podcast do EPA, curte, comenta, compartilha. Não esqueça de mandar aí um compartilhamento para aquele amigo. Nós precisamos subir aí o nosso número de inscritos, tá bom? Porque se nós subirmos o nosso número de inscritos, o algoritmo entende que o nosso conteúdo é bom É e relevante. manda o nosso conteúdo para mais pessoas. E você que já nos assiste, sabe que o nosso conteúdo é bom, por gentileza, compartilhe, manda para aquele amigo que você sabe que ainda não está seguindo o EPA, É isso aí. que você vai ajudar bastante a gente, vai ajudar pessoas, né, que fazem coisas maravilhosas, que fazem, né, eventos maravilhosos para a nossa comunidade brasileira, como a Jéssica e o Thiago, vão ajudar a Kimbertown chegar ao conhecimento de mais pessoas, e essas pessoas vão ter oportunidade de ajudar os seus próprios filhos, ajudar os filhos dos amigos, ou seja, E é uma seguindo essa corrente do bem. corrente, É uma né? corrente, né? Então, é isso aí. Nós precisamos disso. Então, você que está em casa, curte, comenta, compartilha e segue o EPA aí para mais, com certeza, mais informação para você e para toda a família, tá ok? Então, É isso aí. Vamos lá para nossa última perguntinha. Jéssica, para você. Ok. Se você pudesse deixar uma mensagem única para essas próximas gerações, esses novos, né? Esses Empreendedores. novos empreendedores, mini empreendedores e os que estão iniciando, o né? Thiago também, né? Que veio lá do Brasil, né? Também. Depois de, né? Já depois de grande, vamos dizer assim, né, Thiago? Já arrumou a esposa aqui, ainda pegou a Faculdade. deixa do sogrão já e pôs para arrepiar, Já. né? Então, Então, seria uma mensagem para esses novos empreendedores aí, dessa nova dessa geração nova aí. Eu falaria assim. Eu falaria que o seu passado não vai te definir, mas ele vai com certeza te ajudar pro futuro. Então não ignore ele. O seu futuro é o que você vai criar. Você vai criar esse futuro. Então escolha já hoje quem você quer servir
o bem, se você quer fazer o bem, você tem que escolher o que você vai fazer. Se você vai fazer o bem ou se vai fazer o mal, né? Óbvio. E que nada, não existe restrições. Se você está fazendo o bem, Deus vai te abençoar. Não existe restrições. Se agarre na fé e vá embora, que você vai conseguir. Isso é aí. bom. É isso Muito aí. bom, muito bom. E você, Tiagão, o que você tem pro pessoal? Principalmente pro pessoalzinho, Os né? merengues. Para vocês aí, os mini mini né? Os empreendedores. mini empresários aí, vocês que estão no Brasil aqui assistindo esse podcast maravilhoso aqui, o EPA. Não esquece, primeiramente, dar aquele seu like aqui no vídeo aqui, porque Isso aí. merece qualidade, áudio de qualidade, som 4K vídeo para você aí, tá? Compartilhou, comentou, pega a visão com a gente. Quando a gente fala de empreendedorismo, é mais do que viver. É um estilo de vida. Se você gosta desse estilo de vida, se você gosta de poder crescer, desenvolver, aqui nesse canal, no EPA, é um lugar que você vai conseguir, você vai encontrar. Mas você precisa passar a viver essas coisas. Quando você consegue adquirir esse conhecimento e vai aplicando na sua vida, essas pequenas coisas, e vai fazer a diferença. Você vai uma coisa de cada vez, mas você precisa aplicar para poder ter efeito. Quando você vê aquele efeito surgindo, você vai se animar, você vai ter um retorno, porque todo investimento tem um retorno. Às vezes você sai no prejuízo, mas você aprendeu que aquilo ali não é um lugar de se investir. Você aprendeu, você ganhou alguma coisa, mas você só ganhou porque você investiu. Às vezes você vai investir o seu tempo, que é a única coisa que você tem. Você vai lá e você investiu o seu tempo, e você vai ter um retorno, mas o seu tempo ele é limitado. Então existe um limite de retorno ali. Por isso que muitas pessoas, né, se entregam a um trabalho, uma carga horária, né, começa às 9 e termina às 5, e aquele limite, ele está amarrado. Vai ter um retorno, mas é limitado. Então, quando você coloca o seu coração, você coloca o seu talento e você se desamarra, você pode ter mais progresso, bem mais do que você imagina. Aonde você pega o seu capital que você adquiriu, você começa a reinvestir, você está começando a soltar aquela corrente de você. Porque aí tem aqueles que vão viver daquele capital constante e vai viver daquilo, ou você vai pegar aquele capital que você criou, que você está adquirindo, você vai reinvestir nele para você se soltar dessa corrente. Você não pode ficar amarrado pro resto da vida. Ou você nunca vai fazer aquele cruzeiro de 30 dias. Exato. É isso aí. É um cruzeiro maravilhoso, todo mundo quer fazer. Vai passar 30 dias aí visitando um monte de praia aí, né? Mas você só tem 14 de férias, Né? não Exatamente. você vai fazer. Tem que investir. Exatamente. Então tem que investir. É isso, aí, gente. Então, É isso aí. Chegamos a mais um EPA fim Podcast, fim do episódio do EPA Podcast. Do EPA Podcast, né? Então, é isso aí. convidamos todos vocês aí, brasileiros que estão assistindo esse podcast, a participar da 7ª edição da Kimbertown. Dia Tá? 24 de maio de Isso. 2025. Crianças empreendedoras, É tá? isso aí. Children's Entrepreneurial Entrepreneur Marketing. Eu não aprendi ainda a falar É difícil entrepreneur. até pra americano essa É, palavra. não, eu troco as Que bolas tal ainda, viu, poder? gente? Ia ser mais Então, simples. Mas falando, eu sou bom tradutor, tá? É um evento de empreendedorismo para criança. Isso. Então, não deixe de levar o seu filho. Mais É uma isso aí, vez, é participem. super legal, é muito importante você incentivar o seu filho a ser um empreendedor. Mas, Bruno, eu quero que meu filho seja um empregado. Tá bom. Né? Você não precisa perder mais nada. Não faz mais nada. Então, Deus não precisa nem se abençoe que o seu... preocupar. Deus Pode abençoe deixar que o mundo cuida. que o mundo cuide e seu filho não vire um empregado, vire um empreendedor, tá? Eu tô abençoando a sua casa em nome do Senhor Jesus e o seu filho vai virar empreendedor, sim. Ai, ai, Tá ai. bom? Então, gente, muito obrigado. É isso aí. Gente, obrigado pela participação, Obrigada. Jéssica, Obrigada a Thiago. vocês. Olha, de coração mesmo, e a gente está super empolgado para ajudar vocês a divulgar e a fazer com que esse 7º episódio aí desse evento bombe esse ano, tá? A gente Isso está aí. super empolgado com isso. Nós temos 3 criaturinhas lá em casa que com certeza vão participar e a gente tem um monte de amigos que com certeza a gente vai convidar. Que E legal. a gente quer que você que esteja em casa faça parte desse evento também, que é super importante para a nossa comunidade Isso aí. e para os nossos pequenos. É, Com exato. Bom, certeza. Mais Então, uma vez, mais uma vez, muito obrigada. muito obrigado. Agradecemos muito a participação de vocês. Que Isso Deus aí. abençoe e continue abençoando cada vez mais vocês e a família de vocês, né? Isso aí. E com certeza a gente vai estar junto nessa daí. Muito Tá bom? obrigada, Imagina. muito obrigada. Gente, A adorou. Então, nos vemos no próximo episódio do Epa, Epa, podcast! É fiquem isso aí, ligados. galera. Obrigado, curte, compartilha. Estamos juntos. Um abraço.